Galera, tudo bom? Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez, eu e Renan Moreira. A gente veio fazer mais um vídeo aqui para vocês, para que o reino de Deus seja glorificado, para que a palavra de Deus chegue em mais pessoas. O outro vídeo que nós fizemos, graças a Deus, alcançou bastante pessoas e estamos aí, né? Eu creio que o Senhor, Ele está aqui conosco, que por meio dessa palavra, por esse bate-papo sadio, né? O Espírito Santo, Ele fala conosco. O tema de hoje que a gente discutiu na semana passada é conduta cristã. Ou seja, qual que é a conduta que um cristão, alguém que segue a Cristo, alguém que se identifica com Cristo, que fala que é um discípulo, que é um seguidor de Cristo, qual que é a conduta que ele deve seguir? Vai ser mais ou menos nessa linha. O Nan vai puxar o texto também, né? Que nem mais uma vez. Mais uma vez, que ele puxa o texto. Aí, mas não vai trocar. A próxima vez eu puxo ele desse jeito. Tá em Mateus, né? Mateus, capítulo 18. Paz, povo de Deus, Deus abençoe a cada um de vocês. Se você estiver aí na sua casa, quero que isso fique fixado no seu coração, separe isso na Bíblia. Se você é aquele tipo de crente que tem a Bíblia riscada, risca. Se você não é, anote no celular ou numa folha. Eu particularmente anoto no celular, porque a minha letra eu até escrevo, mas depois eu não entendo. Então, e é bom você... É bom, é isso aí. Eu tava conversando ontem na igreja com a galera, questão de anotar mesmo, sabe? Algumas coisas, é importante, porque o nosso cérebro, ele lembra muito pouco, né? Do que às vezes numa pregação, a gente capta muito pouco, né? E se você anota os pontos principais, fica mais fácil de lembrar depois, né? Nosso pastor presidente, o Marcos Egídio, ele nos ensina que todas as vezes que você vai para a igreja, é necessário que você leve um caderno de anotação. Porque tem coisa ali que impacta a sua vida, que traz uma revelação, é a chave da sua cabeça. É verdade. Só que no final do culto tem o lanche, tem a conversa com os irmãos. Aí... E tudo isso faz com que você venha esquecer aquilo que foi pregado. É por isso que você tem que anotar. Exatamente. Não confiamos na nossa própria cabeça. É verdade. Maldito é o homem que confia no homem. Aí sai da igreja e fala, o que ele pregou? O que o pregador pregou? Sei não. Não sei, só quer saber da coxinha. Foi forte. Foi forte. Foi forte, mas eu não sei necessariamente o que ele pregou. Mas se você tem anotadinho, depois chega em casa, né? Amém, irmãos? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 18, versículo 6 em diante, que nos diz: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que fosse pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corte-o e o lance fora de ti. Melhor é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos e dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um de os teus olhos te fazem tropeçar, arranque-os e o lance afora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois e serem lançados no inferno de fogo. Rapaz, o clima ficou pesado, né? Ficou pesado, né? Do nada. Então, gente, o que acontece? Como a gente falou, a gente ia trabalhar sobre conduta cristã, né? E como que é o modo de vida do cristão, né? Como o próprio texto diz. Mas pra gente entender, né? Antes de começar, o Renan estava conversando aqui, a gente precisava entender o que é conduta. Você tem que ter conduta cristã. O que é essa conduta? A conduta nada mais é do que o modo de agir, né? O viver, o seu procedimento. Você se porta, né? Como você se porta. No seminário nós temos uma matéria que chama Ética Cristã. E essa matéria ética cristã é muito ligada com essa questão de conduta. Poderia ser até conduta cristã, mas colocaram ética cristã. Porque o que é a ética cristã? É você seguir o espelho, ser como Cristo é. Ser um verdadeiro discípulo. Seguir a Jesus. Entendeu? Então, o cristão, né, quando ele se converte, ele tem que seguir essas condutas. Ele tem um padrão. Cristo é o padrão perfeito, né? E nós devemos seguir esse padrão que é Cristo Jesus. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem muito, eu vou colocar escândalo, né?
E Porque o muito. texto diz. Que nem agora que nem o texto diz. Tem muita coisa que foge do que é o padrão de que é Cristo, né? E a internet aí tá a roda, a gente vê vídeos, coisas assim Tem que. página só de fofoca gospel. Todos os momentos são pastores conhecidos ou não conhecidos, cantores conhecidos ou não conhecidos. Sempre há um negócio novo. Aqui na Coab da Raposo, abriram um Instagram só pra falar mal das meninas das igrejas. Só Então. do pessoal ali. Então, tipo, realmente é uma coisa bem complicada. Que é uma coisa, parece que tá virando normal, infelizmente. E, gente, é um negócio assim muito, muito sério mesmo, esse tema que a gente tá abordando. Não só a conduta, mas também os escândalos, né? Dentro da igreja. Porque, assim, o evangelho, ele tem que ser seguido à risca, né? E quando acontecem esses escândalos, o que acontece? Pro ímpio, eu vou colocar aqui colocar mais fácil aqui para nós entendermos. Pro ímpio, exemplo, se um membro de uma igreja cai em escândalo, para ele, quem é da igreja XYZ é tudo a mesma coisa, é tudo igreja, entendeu? É tudo mesmo Então, balaio. exemplo, generaliza não só a igreja X, para quem não conhece, mas generaliza ao todo, entendeu? Todos os crentes são assim. Todos os crentes, que nem tem algumas igrejas, essas igrejas mais neopentecostais que a gente conhece, que infelizmente elas têm uma má fama. E no nosso meio a gente sabe fazer essa divisão, né? A gente sabe qual igreja O que é. cristianismo tem muitas vertentes. Mas pra quem tá aí fora, pra quem a gente tá tentando alcançar, é muito complicado. Por isso que eu falo, mancha a imagem não só deles, mas nossa também. Sim. Eu lembro que um dia um rapaz chegou e falou pra mim que, tipo assim, eu vou pra igreja pra quê? Porque pastor só quer meu dinheiro. E não é bem assim, né? Verdade. A gente sabe que não é bem assim. Então essa é a questão, generaliza demais. Porque a gente não segue o modo, o agir de Cristo, o viver para Cristo, o procedimento de Cristo. Cristo não é o nosso padrão. Então é um problema que acontece hoje e eu acho que é um dos principais problemas da igreja do século XXI. Cara, essa parte provavelmente vai pro corte. Só pra que a gente deixar... tem cortes do canal. Só pra deixar isso aqui bem apimentado. Tem um cara que eu conheço que ele é itinerante. O cara prega em tudo quanto é que é igreja aí, agenda de segunda a segunda e tal. E aí ele postou assim, vamos falar verdades bíblicas? Aqui, eu não sei nem porque eu tô entrando nesse assunto, mas vamos embora. Vamos falar verdades bíblicas. O dízimo não faz parte do Novo Testamento. Nós não vamos aqui, nem eu e nem o Vinícius, entrar nesse assunto agora. Provavelmente nós podemos fazer um vídeo mais pra frente, se vocês quiserem e tal. Não vou entrar no demérito. Porque aqui não dá pra, tipo, explicar tudo né? Muito rápido. Mas sabe o que é interessante? Esse cara não vai em outra igreja se não ofertarem na vida dele. Tem, não, isso aí é... Não, aí tipo, não, beleza, você não quer dar o seu dízimo? Não dá. O dízimo não é uma questão de obrigação, é uma questão de fé. Verdade. Se você não quiser dar, fique despreocupado. Eu já vi igreja sendo sustentada por pessoas de fora. Sim. Incrédulos, por pessoas que não têm coragem de passar na porta, mas elas sustentam a igreja. Verdade. Deus, ele usa isso, eu creio. Só que o cara vem falar pra nós que o dízimo não é no Novo Testamento, mas ele só vai pregar se ele aceita a oferta. Então é complicado. Aí já entra no assunto que nós estamos falando aqui, não é uma coisa solta. A conduta cristã. E não tem coerência no que ele fala. É aquilo, eu vou pregar aqui, vou falar, só que viver já é diferente. E é o que nós mais temos nos dias de hoje. São pessoas que têm um discurso bonito, a teologia dela é forte, ela é muito inteligente. Ela é aquela pessoa que aparentemente é cheia de Deus, é a jumenta de Balaão, só que porém é desobediente à palavra do Senhor. Tem aquele poder de convencimento, Sim. né, na pregação e tal. Olha que legal. Eu lembro que eu fiz uma pregação, né? Os irmãos, eu não sei... acho que foi na igreja de Corinto. Lembra aquele texto de Corinto que tem a divisão, né? Eu sou de Sim, Paulo, sou eu de vi, Pedro, sou de Apolo e tal. Vejam, tá nesse canal, viu? Tá lá. Vou colocar em cima aí pra vocês dar no link em cima aí. Então, e na igreja de Corinto você tinha na Grécia Antiga você tinha os famosos sofistas. O que eram esses sofistas? Uma raça infeliz. Provavelmente. Hoje em dia eles são bem vistos. Então, mas o que é? Esses caras, eles eram mestres da retórica. E a gente sabe que os gregos, eles adoram filosofia, né? Eles amam a filosofia. Era o amor. Então, os sofistas, eles viviam dessas começaram a retóricas. vender conhecimento. Vender conhecimento. Então, o que o sofista chegava numa praça lá, colocava um palcozinho lá e ficava contando história dos deuses da época. E assim, o poder de retórica deles era muito impressionante. E convencia muita gente.
Convencia muita gente. Porque às vezes não é o que fala, mas sim do jeito que ele fala. É, aquela famosa. É o que é falado. É aquela famosa a frase popular. O cara tinha lábia, né? Sim. Consegue exatamente. convencer bem, mas é aquela coisa, ele convence, mas o Espírito Santo não converte, né? Então ele convence igual a serpente convenceu a Eva. Entendeu? Então, naquela época já existia aquilo. Então, e hoje parece que tá vindo, essas coisas estão acontecendo isso meio dentro da igreja, que nem você tem muito aquelas pregações meio melancólicas, né? E é a famosa, acho que, teologia do coach, né? Então é umas coisas assim que... Granconato. A batatinha quando nasce. Espalha a rama pelo chão. ele pregando isso, o Granconato. Ai, cara, foi engraçado esse vídeo. Tipo assim, é muito melancólico, aquele negócio que amassageia o ego. Pregação emo. Entendeu? E não é uma pregação que convence, entendeu? Que converte. Ela traz quantidade para a igreja, mas não traz qualidade, não traz pessoas genuinamente convertidas que querem buscar a Cristo, né? E é uma coisa que não segue a conduta de Cristo, né? Porque, na verdade, qual que é o problema da pregação melancólica? É que, na verdade, tipo, se você for parar para assistir o filme Marley e Eu, Marley e Eu, do cachorrinho. Um filme triste. É verdade. Dá uma vontade de chorar no filme, né? Titanic. Nossa. Titanic. Na hora que tá todo mundo morrendo lá, dá uma tristeza, dá vontade de chorar. E as pessoas, elas acham que estando dentro da igreja e chorar, não, Deus me visitou, aconteceu alguma coisa, hoje eu tô transformado. É verdade. Até então, beleza. Só que se no outro dia você mantém a mesma vida, você é a mesma coisa, sim, não adiantou nada você chorar no culto. Isso é verdade. A emoção, ela faz parte. Tem pessoa que chora pra postar foto verdade. no Instagram, no A emoção, a Bíblia, ela é fé, razão, ela é emoção também, que você se emociona com o que Cristo fez, exatamente. Né? Não tem como. Eu não falo sobre a questão porque a Bíblia, ela tem chorão do começo ao final. Nós vemos que a resposta só veio para H porque Ismael chorou. João, no livro de Apocalipse, disse... E eu chorava muito. Tem o profeta Jeremias, que era considerado profeta chorão, né? Nossa, ele chorava demais. Então isso é normal, porque o que Cristo fez por nós, toca no nosso coração, sim, né? O problema é quando a gente centraliza só nisso, né? E acha que a conversão é o choro, mas se não vir um arrependimento genuíno, a metanoia, então não há transformação. Porque chorar, a gente pode chorar por qualquer outra coisa. Então, tem muita gente que confunde a questão do choro. Ela vai no culto, a pregação foi... Toca, porque toca. Tipo, se você for parar pra ver, você vai falando de uma forma calma. Até tem algumas pessoas que usam psicologia, filosofia pra tentar convencer e entrar na mente das pessoas. Mas isso é verdade. E ela vai ganhando. Então nós temos que tomar muito cuidado. Pode deixar que no próximo vídeo nós falamos sobre os falsos profetas. Não que a gente seja tão bíblico e a perfeição, mas nós procuramos sim, sempre. Mas é verdade. Mas sabe o porquê a gente toca nesse assunto, né, Nan? Porque assim, que nesses dias, não sei se vocês viram, vazou um vídeo de um rapaz, era um jovem, ele era até satanista. Que ele mesmo, ele deu uma lição de moral nos cristãos, foi né? Bonito demais. Eu até anotei aqui, ele colocou aqui, os cristãos, eles usam o nome de Jesus como moeda de troca. Porque ele pegou um vídeo lá do funk gospel e tal. Sim. E a gente sabe que, assim, é uma coisa assim que não compactua com o evangelho de Cristo. Sim. Tem aquele negócio lá, porque eu sempre gosto de falar isso aqui, as pessoas que me conhecem e vai ver esse vídeo, vai falar, nossa, olha lá, de novo falando. Mas tem muitas pessoas que acham que Deus é açougueiro. Aquela pessoa que tem a vida toda torta, ela faz tudo errado, ela vai lá e tipo, não, Deus conhece o meu coração. Paulo diz, nós somos carta de Deus. É verdade. Você acha que Deus vai escrever numa carta toda arregaçada, toda torta? A gente é uma Bíblia pro mundo, né? Isso é verdade. Tem muita gente que não vai ouvir os evangelhos, tem muita gente que não vai ouvir a Torá, tem muita gente que não vai ver os profetas, mas ela vai ver eu e você. Aí entra naquela... Lembra que tem um termo que a gente fala que é ortodoxia, né? E tem ortopraxia. A ortopraxia, cara, é importante demais, porque a ortopraxia é onde o mundo vai ver você, entendeu? Exatamente. Uma coisa que eu falo, a maioria do ministério de Jesus foi na rua, cara. Não foi? Acho que foi uns 3 vezes na sinagoga. Então. Uma pra dentro do profeta. A maioria, e assim, onde a gente vai expressar como a gente é diferente é na rua, no trabalho, na escola, na universidade. E a gente tem que começar a colocar isso. Eu acho que às vezes a gente foca muito o ambiente do culto local e esquece do lado de fora, entendeu? Sim. A gente
prioriza muito o interno ali, evento na igreja, aquela coisa, né? É porque é fácil ser crente lá, né? Entendeu? E lá fora é outra pessoa, entendeu? Porque até eu ministrei sobre isso e eu tinha feito 3 coisas aqui, que primeiras coisas que nos afasta da visão de um cristão, de comportamento. A primeira coisa são as atitudes. Tem um pastor que ele fez um vídeo, eu não sei se foi você que compartilhou, foi um amigo em comum nosso que fala assim, tem muita gente que fala assim, ah não pastor, eu não tenho sangue de barato. Aí ele fala, não, você não tem sangue de barato, mas você tem sangue de cordeiro. Agora imagina, porque a gente tem esse pensamento de achar que todo mundo está perseguindo nós. Estão me perseguindo, estão me caluniando, estão levantando falso testemunho, e nós somos o coitado, né? A gente é o perseguido, é o maltratado. Só que às vezes, o inimigo, o próprio inimigo, ele vê aonde está a nossa fraqueza e investe nisso. Se a gente não fechar a Bíblia... Olha a brecha, né? Cara, Jesus ele disse assim, passei os olhos sobre toda a terra. Olha o que Jesus está falando. Passei os olhos sobre toda a terra para procurar um só que se colocasse na brecha comigo para que eu não venha destruir. Olha o aviso que Jesus deu. Deus, Jesus, Espírito Santo, é a Trindade. Passei os olhos sobre toda a terra para achar um. Olha Deus procurando gente. Tá isso aqui, irmão, isso aqui é maravilhoso. É como achar a agulha no palheiro, né? Se eu não me engano, tá em Ezequiel, acho que é Ezequiel 53. Depois eu dou uma olhada aqui quando for mais pra frente, aí eu passo a referência certa. Mas ele fala, passei os meus olhos sobre toda a terra para procurar um justo que fique na brecha comigo, mas não achei para que eu não venha destruir. E aí ele finaliza dizendo, porém, não encontrei nenhum. Então eu derramei da ira do meu furor. Então ele realmente procura pessoas que tenham uma atitude diferente, que se posicionem diferente, e infelizmente não acontece. Aí entra daquela coisa, né? Jesus, eu lembro que nem Jesus, ele quer discípulos, né? Tem um livro muito interessante ele é um pastor batista, é o Jonas Madureira. Sim. O Jonas Madureira, ele escreveu um livro que chama O Custo do Discipulado. Eu recomendo vocês comprar um livrinho de 90 páginas, acho 100 páginas. E ali ele mostra que, primeiro, o título já diz o custo, né? Então existe um preço. Sim. Aí ele começa falando assim, toda vez que você vai num lugar, você faz um cálculo. Por exemplo, você vai estudar você vai começar a faculdade. Você calcula o preço para ver se você consegue pagar. Você vai fazer a compra no mercado. Olha, eu consigo gastar 500, mas 1.000 eu já não gasto. Então você sabe o seu limite. E no Evangelho é a mesma coisa. Existe um custo para seguir a Cristo. Não é só simplesmente ir. Entendeu? Tem um valor a ser seguido. Existe um preço para você ser um discípulo. Porque quando Jesus pregava, né? Não. Tipo assim, você tinha multidões que seguiam a Cristo, mas ali no meio... Tinha aqueles que falavam, não, é duro demais. É duro demais, isso é verdade. O jovem rico. Mas ali no meio, assim, Jesus queria os verdadeiros discípulos. Dali daquela multidão... tinha os verdadeiros discípulos. Jesus, é interessante que o que eu acho mais da hora, Jesus é isso aí, que Jesus, ele não estava preocupado com a multidão, que nem, tipo assim, às vezes algum cara tá preocupado com a sua, sei lá, sua fanpage, o seu Instagram, com os seus seguidores, quem tá curtindo meus negócios, essas coisas e tal. Não, Jesus, ele queria os verdadeiros dali do meio da multidão, porque a multidão... Jesus ele não quer multidão, porque a multidão é tudo igual. A multidão é como se fosse um rosto cinza que segue talvez por algum motivo, por alguma bênção e tal. É uma troca, né? Faz aquela que nem o rapaz falou, a gente usa Jesus como uma moeda de troca, e isso não é uma conduta certa. Sim. Você ser discípulo, quando você entende mesmo a Bíblia, você vê que você ser discípulo de Jesus é algo muito complicado. Cara, e sabe o que é engraçado? Tipo, essas coisas não são novas. Porque o que acontece? No ano 300, quando a igreja recebeu o alvará de liberdade, depois delas virar a igreja do Estado, ali todos os que queriam se candidatar a vereadores, prefeitos, a cargos públicos, o que eles faziam de primeiro? Eu vou para a igreja. Sim. Você entendeu? Eles congregavam. Os caras que queriam ter status naquela época, eles congregavam. Então hoje em dia está da mesma forma, usa o nome do Senhor. Ou seja, tem muito cantor que ficou falido na sua área e virou cantor gospel. Verdade. Você vai no show de pessoas que, tipo, cantam de negócio de corno, cachaça, traição, tudo. Aí canta tudo. Aí no final eles vão e cantam. A minha vida é do meu mestre.
Então, tipo assim, eles estão... E isso tá acontecendo. Isso real. O cristianismo ele ficou bem generalizado mesmo. E aí, infelizmente, essas pessoas... Você vai nos programas... Tem programa que passa na televisão. Eu, particularmente, não assisto televisão fechada, assim, né? O meu negócio é mais série, filme, essas coisas. Porque você vai na televisão fechada... Quem é mais convidado para estar na televisão fechada? Os crentes. Pior que é verdade, tem você um vê, monte. Né? No Raul Gil vai direto. Isso, tem um monte. E são programas que, se você for ver, eles estão compartilhando o mesmo púlpito aonde tem a profanação para aquilo que é santificado. É verdade. Entendeu? E tem aquele negócio, voltando sobre o que a gente está falando aqui sobre as atitudes. Tem aquele negócio, não, Deus ele recebe se for verdadeiro, se for de coração. Nadab e Abiú, quando levaram a oferta trouxeram um fogo estranho de fora para dentro, foi de coração que eles levaram, porém Deus não recebeu. Entendeu? Então, quando a Bíblia ela é muito categórica nesse negócio das atitudes, Deus não olha para a oferta, Ele olha para o ofertante. Ele olha para nós primeiro. Por que nós estamos tomando aquela atitude? Por que nós nos posicionamos daquele jeito? A segunda coisa que eu queria falar aqui é sobre a questão de pecado. Esse é um assunto bem delicado, na verdade, né? E como tudo aqui que a gente está falando, irmãos, não tem... A gente pode gravar aqui um vídeo de 4 dias seguidos que a gente não esgota os assuntos que estão sendo tratados aqui nesse lugar. Isso aqui não adianta. Mas a questão dos pecados é uma coisa muito delicada, porém é verdadeira. Porque tem muita gente que usa aquele texto. Você quer ver? O cara foi pego num ato, ou alguém caguetou ele, aconteceu alguma coisa. O que ele fala? A carne é fraca. Mas não o texto mais usado. Mas não tem... Tipo, se a carne é fraca, quem deveria ganhar? O espírito. Não faz sentido a carne ser fraca e ela continuar ganhando. Aquela coisa quando ele fala... Paulo escreve Gálatas 5, né? Os frutos da carne e os frutos do espírito, né? Então, e tipo, Paulo também escreve em Romanos. Aquele que semeia pra carne, colhe destruição. E quem semeia pro espírito, colhe vida. Então, é uma coisa que tem que falar. E a terceira coisa, irmãos, e a mais perigosa, é a má interpretação das escrituras. Isso aí é o principal, né? Porque, querendo ou não, você cata um crente que entendeu a Bíblia errado, acabou. Tem problema. Ele tá ali, ele pode ser discipulado e tal, ele pode ser conversado. Agora, se um pastor, um pregador, um líder interpretar errado as escrituras, ele leva todo um povo com ele. É uma responsabilidade, cara. É complicado. Porque a gente tem a Bíblia, vou colocar aqui. A Bíblia é um livro que foi escrito há séculos, milhares de anos atrás. E até para você usar as ferramentas de hermenêutica, de exegese, e até com material acadêmico, às vezes fica complicado. É por isso que é difícil de entender. É por isso que cada um às vezes segue por um tema. Mas assim, a gente estava estudando isso ontem na aula, na igreja. Mas os pontos centrais da Bíblia, Deus ele deixa claro. Sim. Entendeu? Tem coisas que é indiscutível. Tem coisas, os pontos claros, ele deixa, fica bem claro nisso na Bíblia. O problema é que esses pontos claros, as pessoas estão distorcendo, entendeu? Também. Que é os pontos mais fáceis. Sim. Entendeu? Tem muita divergência, questão de continuidade de dom, sim ou não, soteriologia, né, escatologia, tudo bem. Esse assunto parece que não vai acabar. Que não acaba, só Jesus voltar e vai... Aí vai mostrar tudo. Aí vai mostrar tudo, daí ninguém o calvinismo estava errado, o arminianismo estava errado. Quem estava certo era o... Quem estava certo era o Wesley. Wesleyano. Então, é difícil, mas assim, foi o que o Una falou. A responsabilidade mesmo cai em cima dos pastores. Sim. Aqueles que levam a palavra do Senhor têm que tomar muito cuidado. E vão ser os primeiros a se apresentar diante de Deus. Porque é uma responsabilidade você tá instruindo. Nossa, você pastores, assim, a gente fala pastores e quem é pregador, ou talvez o pregador titular da igreja, evangelista. Sim. Quem tá ali dirigindo, né? Ali de frente, né, a gente fala. Uhum. Então, é uma responsabilidade, cara, muito, muito grande mesmo. Muito grande. Eu e Vinícius, nós somos de denominações diferentes. E são vertentes que são bem diferentes da minha dele. Na igreja dele não tem pregação de leigos. Tem que ser douto para estar lá no altar. Verdade, né? O cara tem que ter a sua formação. Não é qualquer um que chega lá e fala, pô, sou crente, posso pregar? Não. Já na nossa igreja eles dão mais oportunidade. Na nossa denominação eles dão mais oportunidade para os doutos, para aqueles que são indoutos. Só que tem uma coisa que eu ouvi uma vez e ficou muito fixa no meu coração. A pregação de domingo, cara.
A pregação de domingo você tem que tomar muito cuidado com quem você vai colocar na sua igreja para pregar domingo. Lá em domingo, geralmente, quem prega mesmo é sempre o nosso pastor titular, né? Porque, pensa bem, teve gente que ficou a semana toda no trabalho, na escola e com os amigos. E se você for parar para ver, a maioria desses lugares, o padrão é diferente. Sim. Lá eles não falam de Deus. Ah, Lá sim, Jesus verdade. não é a prioridade. Lá a vida de santidade não é uma coisa que eles levam a sério. A maioria das vezes nós estamos no meio de lobos. A Bíblia diz, vos envio como cordeiro no meio de lobos. O próprio Jesus já tinha avisado. Então a gente está no meio dessa galera. Então, tipo, a pessoa passou a semana toda escutando o padrão do mundo. Como o mundo se comporta, o que o mundo faz, o que é bom pro mundo. De porcos na lama. Sim. Né? Só que aí chega no domingo, ela tem 2 horas de culto. Só isso. Então pensa bem, quantas horas que ela tem para ser estragada e quantas horas ela tem para ser consertada. É verdade. Então a pregação de domingo é muito importante. É muito importante. É muito importante. O culto de domingo é muito Sim. importante, né? Tanto que, tipo, a pessoa... Exatamente aqui agora também, né? Já vou aproveitar que nós estamos falando dos líderes, vamos pegar a nave da igreja também. Irmãos, tem uma música do Morada escrito... eu acho que é Eu Vou Subir ao Monte, que muitos desistiram. Ali ele vai usar o texto de... Acho que é... Êxodo 30? Moisés, ou Êxodo 30... É, por ali, 30, sim, 31, 32, por ali. Que Moisés... 31. Moisés subiu ao monte porque o povo ficou com medo da voz de Deus. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente está idolatrando o líder religioso. Verdade. Há muita idolatria sobre o líder religioso. E pelo fato da idolatria ter crescido tanto, nós perdemos uma promessa incrível que está em 2 Pedro e tinha feito também no livro do Êxodo. Qual que era o desejo de Deus quando conversou com Moisés? Moisés, eu quero uma terra toda de sacerdote. Sim. Deus ele não quer um sacerdote na igreja. Todos, né? Todos nós somos sacerdote. E qual que é o intuito de sacerdote? É entregar do povo. Já que cada um é sacerdote, é entregar de si. Sim. Porque tem gente que fica chamando, vai orar na minha casa, vai orar pela minha família. Irmã, bota o joelho no chão e ora também. Vamos entrar com a gente nessa peleja. Tipo, porque quando Cristo, essa parte que não falou, quando Cristo morre, aquele simbolismo do véu sendo rasgado, né? É o acesso, né? É o acesso, então não é mais aquele sistema religioso do Antigo Testamento, né? Que aí você tinha todo aquele padrão, sacerdote, e aí tinha que levar o sacrifício, não. O que o Ana tá falando é que você, qualquer um tem acesso, entendeu? Não é só presbíteros, diáconos, pastores, pastor auxiliar, pastor titular, não. Qualquer um dentro de casa pode falar com Deus. A oração tem o mesmo poder dependendo do tamanho da sua fé, na verdade, sim, né? Tanto que Jesus ele repete um monte de vezes. A sua fé te salvou. A tua fé te curou. Você alcançou pela sua fé. Quando a mulher serofilista chega a Jesus... Mas esse negócio que o Nath estava falando, a questão de idolatria de líderes, hoje em dia você tem a indústria gospel, né? Sim. A indústria popstar, né? E infelizmente é o que aconteceu, é o que acontece, né? O mundo, a gente se adaptou aos padrões mundanos. Porque no mundo é assim, você tem os seus ídolos e tal, né? Quem você idolatra e tal. Só que você levou pra dentro da religião. Agora a gente pegou e colocou isso dentro da igreja. Não é a igreja que mais sai pra fora, agora é o mundo que tá entrando dentro da igreja. Porque sabe o que é engraçado? Tipo assim, é igual. Eu creio que realmente nós devemos respeito. Aquele que não consegue respeitar o homem não respeita a Deus. Verdade. Nós devemos admiração. Nós admiramos as pessoas, isso é verdade. Mas temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Porque sabe uma coisa interessante assim que eu não consigo tirar da cabeça? Se você for ver as cartas de Paulo, são depressivas. Já percebeu? Paulo sempre toca no assunto. Eu estou sozinho, sim, estou preso. Quando ele manda a carta para Timóteo, ele diz, traga-me um lençol. Filipenses, eu estou lendo Filipenses. Traga-me um lençol e os meus livros. Aqui está muito frio. Quando ele morre em Roma, ele fala para Timóteo, não sei quem me abandonou. Sim. Caramba, e ele... Quantas igrejas que Paulo fundou? A nossa teologia gentílica foi fundada através da vida de Paulo. Sim, Paulo um era grande líder religioso, ele alguém era o que merecia... apóstolo dos gentios, Isso né? É doido. Paulo era aquele cara que se fosse... Eu creio que Paulo, se estivesse vivo hoje, a gente estenderia tapete vermelho para ele. A cadeira de Paulo seria cravejada de ouro. É verdade. Sabe? Paulo seria aquele que em todo culto as pessoas tinham que se levantar para ele entrar. Tipo, idolatria ia ser completamente... Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque já não é um padrão bíblico. Isso aí já beira a idolatria. Isso aí que o Nathan tá falando é verdade. Uma coisa que a gente tem que entender é que, por conta do pecado, cara, o coração do homem, ele gera idolatria. Sim.
A gente tem uma tendência muito fácil Calvino disse, quando o homem não achar mais nada do lado de fora pra idolatrar, ele vai idolatrar ele mesmo. Era essa frase que eu tô tentando achar, foi Calvino que disse. Calvino. É que eu vi o Nicodemos pregar isso, mas... Então, foi o Nicodemos, ele fala. Foi através dele que eu... Mas o nosso coração ele tem uma tendência muito fácil de gerar idolatria. A gente é verdadeiros garimpeiro de ídolos no nosso coração. E é essa luta que a gente tem que lutar, né? É uma coisa, cara... E você vê a idolatria desde o começo. Moisés, o que aconteceu? Moisés, através do cajado, ele viu um milagre acontecer. Dizendo, Moisés, joga esse cajado no chão que ele vai virar uma cobra. Foi a primeira manifestação de Deus para Moisés. Joga esse cajado, aí jogou o cajado no chão e tal. Aí ele foi e falou assim, caramba, esse cajado é top. Agora pega de novo que ele vai virar normal e tal. Tanto que ele vai se apresentar para Faraó, ele vira uma cobra, engole as outras duas. Mano, o bagulho é louco, assim. Quando ele vai... Aquele desenho lá. Engraçado. Todo mundo vê esse desenho de Moisés. Passava no sábado de manhã, Passava na Record, né? Aí, tipo, quando Moisés vai abrir o Mar Vermelho, ele estende assim. E ele ora. Sim. Dizendo, Deus, abre o mar. Quando o povo sente sede no deserto, Deus fala pra ele, Moisés, bate. Então ele fala assim, mano, o segredo tá no cajado. O segredo tá no cajado. Até que chega uma hora que Deus fala pra ele, Moisés, fala com a rocha. Aí Moisés fala assim, não, senhor, você tá errando. Você tá errando, Eu acho que você tá equivocado, né? Porque eu acho que se ele falar, você tá errando... Né? E o cajado? Aí o que ele faz? Ele toca no cajado. E bate na rocha. Depois ele é repreendido por Deus. Sim, eu acho que em Números 22 vai falar que ele, e a conversa dele e Deus falando assim, ó, por causa da sua desobediência, de você ter desobedecido a minha palavra, você não vai entrar na prometida. Então a idolatria de Moisés foi no cajado. Deu sorte foi Josué, né? Então, a idolatria... Estourou, pegou, assim, né? Rapaz, eu já vou pegar o bonde andando, tá bom demais. Esse negócio de idolatria é verdade. Um livro que eu li, o livro da Bíblia, né? Juízes. Juízes é o retrato perfeito da idolatria, né? Porque é aquela coisa, o povo tá bem, o povo se arrepende, né? Deus perdoa, aí vai e cai de novo. E fica nessa constância, você vê. Nossa, vai e volta, né? Vai e volta. Então, assim, é o livro perfeito em questão de idolatria. Então, é algo que a gente tem que lutar, né? Porque a gente precisa saber que é da carne, né? Sim. É da carne. A gente tem que lutar contra isso. Porque, na verdade, se você for ver, você não vê idolatria de imagem no Novo Testamento. É muito difícil. Muito difícil. Só que aí eles idolatram líderes. Sim. Se você ver, quando o Paulo vai repreender a igreja, ele fala assim, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo. Meu irmão, vocês não tem nada a ver com nós. Coríntios, Você entendeu? Você tem a ver com Deus e tal. O foco de vocês é Jesus. Então, tipo assim, a idolatria no Novo Testamento, ou ela é voltada para o próprio ser humano em si, ou quando alguém cheio de Deus é endeusado. Porque Paulo, quantas vezes Paulo teve que explicar, gente, eu não sou um Deus. Sim. Quando ele... Foi Paulo e Barnabé, né? Foi em Antioquia, foi. Acho que é Atos 13. Que fizeram Deus Júpiter, né? E Sim. Deus Marte, colocando eles como os deuses, né? Pelos milagres que eles tiveram. Porque são Poseidon e Zeus, se eu não me engano. Então, o ser humano, ele é assim, né? Ele tem o posto de idolatria. A gente tem essa questão de fazer esse tipo de idolatria, né? E como a gente tá voltando agora pro... né, que a gente foi, né? Voltando pro foco, é difícil a gente seguir a conduta de Cristo, que nem eu tava falando, que quando você estuda mesmo a Bíblia, você vê que seguir Jesus é difícil. Sim. Seguir Jesus. Só que tem pessoas que estão extrapolando, né? É por isso que nós foi chegando esse ponto de idolatria e tal. Tem pessoas que estão indo para um extremo mesmo, seguindo o extremo. O ser humano, ele tem essa coisa de querer sempre puxar para extremo, né? 880. Ou é 880, entendeu? E o que acontece? A gente precisa entender, e agora falando sério aqui, a gente tá falando sério, mas a gente precisa se firmar na palavra. O Hernandes Dias Lopes, cara, ele sempre falava isso, eu sempre ficava, por que toda hora ele firma isso, né? Nas entrevistas que ele dava, pregação, ele falava assim, às vezes eu ia ver ele pregar, né? Ele falava, a gente precisa voltar para as escrituras. E não foi só uma, duas, três vezes um vídeo. Ele tava fazendo a live com o Subirá, né? Ele e o Subirá, né? Sim. E aí o Subirá, né, conversou com ele e falou, pastor, mas o que você acha que a igreja brasileira precisa? Ele falou a mesma coisa, ele fala sempre as coisas. Fica até chato, né? Caramba, então ficou. Mas depois de um tempo você começa a ver, e quando você começa a ler a Bíblia mesmo, e você vê que
A Bíblia, ela mostra de um jeito, a conduta é esse jeito e a gente tá indo do outro, Sim. né? A gente tá seguindo... Tanto que, tipo assim, se você, hoje em dia, eu não... Irmãos, pelo amor de Deus, eu quero ser o menos polêmico possível, mas se você for ver hoje em dia, o que é uma igreja que as pessoas consideram ortodoxa? Uma igreja que as pessoas consideram aquela igreja certa. É igreja lotada de usos e costumes. Verdade. Se você for parar pra ver isso, quando a igreja ela é exaltada por algumas pessoas, você vai na igreja. Provavelmente é por causa de usos e costumes. Aqui é uma igreja forte porque as mulheres não podem entrar de calça dentro da igreja. Aqui é uma igreja forte porque você não pode subir no púlpito se você não tiver de gravata. E eu não tenho nada a ver contra isso. Na verdade, eu acho que cada igreja, Deus dá uma visão pro líder. E eu não tenho problema com isso. Se Deus deu aquela visão pro líder e existem pessoas ali que concordou com aquilo, eles têm que seguir aquela doutrina. Você segue a doutrina. E se tiver fora da doutrina, quem tá no erro é quem é o revolucionário. Não existe revolução na igreja. Não, essa questão de... isso aí que você falou é verdade. É a doutrina da igreja, Sim, né? não tem problema nenhum. Entendeu? Só que nós temos que entender isso. Que nós precisamos, na verdade, como o Hernandes Dias Lopes, voltar às escrituras. Tem um texto que ele fala exatamente o que eu estou dizendo aqui, para não falar que é coisa da minha boca. Paulo diz... Nenhuma das doutrinas humanas tem poder de refrear as paixões da carne. Sim. Então, tipo, Paulo ele é bem claro, bem claro. Porém, como eu disse, o próprio apóstolo Paulo diz, se o meu companheiro, o meu irmão, se escandaliza de eu comer carne, eu não vou comer carne perto dele. Isso é verdade, isso é verdade. Vem para aqui o texto, nós já iniciamos no texto, dizendo, ai daquele que vem o escândalo. Sim. Entendeu? Tem muito que nem tem denominações, aí vai de denominação para denominação, né? Que eles não liberam se você vai para uma praia e você ficar sem camisa, mas é da denominação, entendeu? E eu não acho errado. A denominação decidiu aquilo e aquilo tá certo. Então, sabe por que eu falo isso? Porque eu lembro, eu trabalhava numa empresa e geralmente nas segundas-feiras, nos dias de começo de semana, assim, você tinha que ir mais... Esporte. Social? Mais social, uma coisa assim mais profissional, entendeu? E era norma da empresa e a gente segue, né? Por que quando referente aí, quando é pra igreja, tem que ser liberalismo. Entendeu? É isso que é o problema. Tem muita gente rebelde na igreja. E aí é um problema que a gente é sujeito aos líderes aqui. Deus que instituiu, né? A Bíblia fala que Deus instituiu todos os líderes e nós somos sujeitos a eles. Sim. O problema é que tem gente que é rebelde, né? E nossa, esse negócio é muito complicado, que na verdade a pessoa ela é até bem, ela é até certa. Só que ela começa a estudar a Bíblia, ela já fala, não, minha religião tá errada, isso aqui tá errado, tal, não sei o quê. Cara, se você tem alguma dúvida, se você tem algum... Senta com o seu pastor e com o seu líder e pergunta, por que o segmento da nossa igreja é de tal forma? Questiona. Tem muita gente que fica... O próprio Rodrigo Silva, o pastor da Adventista, ele falou assim... Tem muita gente que fica falando assim, não tem que perguntar por quê pra Deus, mas tem que perguntar pra quê. Tipo, não pode questionar Deus. Mas Deus é a verdade. E a verdade pode ser questionada porque ela não para de ser verdade. Jesus na cruz ele disse. Verdade. Por que me desamparaste? A gente vai consultar, né? Eu costumo dizer que o Deus ele é como se fosse o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal da... federal, celestial, né? Da Bíblia. Celestial da Bíblia. Federal é só São Paulo. Do Estado, né? Então, assim, quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente vai consultar quem? A ele. Sim. E como que a gente acessa ele? Pela palavra, né? Pela palavra, oração. Pela oração, né? Buscar as pessoas que já estão no ministério há mais tempo que a gente. Isso é verdade. Cara, porque na verdade, hoje, isso não só na igreja, mas se você for ver, jovem tem dificuldade de conversar com gente de mais de idade. Não tem paciência. E na verdade, se você for prestar atenção, tudo que a gente está passando hoje não é novidade. Eles já passaram por isso também. Já, a gente tem que entender. Muita coisa. A gente erra por não escutar as pessoas que têm mais experiência do que a gente. Sim. Tem, tipo, tanto que o estudo ele é perigoso por causa disso. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e suficiente. Ela é o suficiente. Mas a gente não. A gente pode estar cheio da palavra, mas se não tiver experiência com a palavra, não adianta. É verdade. Você pode ter um intelecto que pesa, a sua cabeça pesa de tanto conhecimento. E é ortodoxia. Mas se você não se você não viver, se você não passar, mas Deus ele chega na tempestade e diz aquieta-te vento, acalma-te mar. Porque só que se você não passou por uma tempestade,
Porque você não tem como isso aí que você falou é verdade. Deus, ele é um Deus de ação, ele transcende, né? Ele transcende. Ele interage com a gente, não é... Nós somos chamados para ser testemunha do Senhor. E a gente vai testemunhar do que a gente não viveu nada. Então, isso é verdade, né? Não existe. O crente, ele tem esse certo tipo de experiências, né? Lógico que uns Deus usa mais, outros Deus tem menos, mas sempre tem. Deus tem dó de alguns, porque tem uns que não aguentam. Tem uns que não aguentam, né? Isso aí. E Deus, ele transcende, né? A gente tem essas experiências, né? Que nem o Nan tá falando. Cara, teve coisas que já passei assim que eu realmente, se eu não tivesse passado, eu pregaria de uma forma frívola. Tipo, Deus ele faz tal coisa e tal, e é isso. Só que quando você passa, você fala, não, irmãos, Deus faz. Deus ele fez na minha vida. Deus ele pode fazer na sua vida também. Aquilo te dá porque igual a gente falou no outro vídeo, às vezes não é o que a pessoa fala, mas é quem tá falando. Verdade. Entendeu? Quem pode falar tem até um ditado popular, só entende de lágrima quem já chorou. Entendeu? Eu não posso falar de uma coisa que eu não vivi. Verdade. E esse que é o problema. Eu tava conversando com o Felipe, a gente sempre cita ele, né? O Felipe e o Thiago, sempre os dois mais citados, que é os mais próximos que nós temos. O Felipe falou pra mim uma coisa que eu fiquei sabe aquela coisa que faz você refletir, né? Ele falou assim, tem gente que recebe uma revelação de Deus e a primeira coisa que ela pensa, Deus me deu uma mensagem para pregar na igreja. E não é isso. Sim. Se Deus deu a revelação para você, é porque naquele aspecto você precisa se consertar. Porque a revelação poderia ter dado para qualquer outra pessoa, mas ele deu para quem? Para você. Se a revelação chegou primeiro para você, você tem que experimentar aquilo. Verdade. Porque é a mesma coisa, não que nós não desconfiamos, nós vemos pela fé e tal, mas Deus fala uma coisa pra gente, a gente tem que provar daquilo. Passar o processo. Né? Para passar o processo e falar assim, não, realmente, foi Deus que falou, Deus esteve comigo e o resultado foi isso. Verdade. Quem não tem experiência não tem o direito de querer impor nada e tal. E, tem muito jovem que tem muita Bíblia e pouca experiência. Isso acontece bastante. E é muito triste, na verdade, né? Sim. Porque às vezes os velhos são afrontados e nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Mas também é um adendo. Ajudando aqui, lembrei de um texto agora, tem o profeta jovem e o profeta velho. O profeta jovem recebe uma revelação de Deus, dizendo para ele ir para um lado. Quando chega o profeta velho, fala para ele ir para o outro, ou parar, eu não lembro agora direito como é que está o texto. Porém, os dois foram repreendidos por desobedecer a palavra do Senhor. Sim. Então, que você tenha certeza que Deus está falando com você. E a Bíblia, eu só também não vou levar o texto, mas a Bíblia, né, ela fala claramente que, foi até o tema que eu coloquei na reunião de jovens que vai ter lá na igreja, que os jovens, eles têm a força, né, mas os velhos têm a sabedoria, né? É a primeira carta de João, se não me engano. Então, eu sei das suas referências bíblicas, mas não lembro das minhas. Acho que era, não consigo lembrar nenhum. 1 João, não sei se era 1 João. 1 João. Então a gente tem que entender que Deus colocou esses homens como curadores da alma mesmo, né? Sim. Então a gente tem esse acesso a eles, né? E dá valor, né? Porque o que eles passaram, né? Homens já... Você pega tanto a adventista quanto a presbiteriana, eles têm o conselho de presbíteros. E presbítero no original significa anciões. Os anciões. São aqueles que já passaram, já viveram, e eles estão ali porque eles conquistaram aquele posto de uma vida de experiência. É um tempo, é um processo. Então, onde que eles buscam conselho? Nos presbíteros. Nos presbíteros, né? Você tem os presbíteros e tal, os doutos e os leigos. Sim. Porque os caras já passou poucas e boas, né? Nossa. Poucas e boas. Então, se você for parar para ver, em Mateus capítulo 24, versículo 12, tem uma coisa que nos entristece, porém nos alegra. A Bíblia tem muito disso, né? De trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de tristeza nos textos. Eu vou ler na versão A Mensagem, que diz assim: para muitos, a proliferação da maldade será fatal. Do amor que possuíam, restará apenas cinzas. As pessoas conhecem mais. Por um aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Sim. Nessa versão eu achei bem mais forte. A mensagem. Eu até falei pra você dessa Bíblia. Essa Bíblia é incrível. Então, se você for parar pra ver, realmente, Paulo já dizia: Timóteo, chegará um tempo pior do que nós estamos vivendo. Mas Paulo, a gente está sendo morto, a gente está sendo botado fogo, vivo, tá faltando madeira em Roma para pendurar os cristãos, e você está falando que vai chegar um tempo pior. Então imagina, olha o que Paulo estava falando. Aí ele começa a fazer a lista. Homens amantes de si mesmo, que buscam cocheiras aos ouvidos. Ele você vê que é uma coisa... É verdade.
a autenticidade mesmo da falta de amor no mundo. Sim, então na verdade a gente tem que tomar cuidado nisso. A gente ora muito para que Deus venha nos usar, para que Sim. Deus venha fazer. Só que a nossa oração tem que ser: Senhor, aumenta o meu amor por ti. Amor. Paulo fala isso na Carta aos Coríntios. Tem até um livro que a nossa pastora recomendou pra gente, que é o Amor pelas Almas. Se a gente não se movimentar através do amor, através da busca, a gente desiste. É verdade. E abre mão. É verdade. E Jesus, assim, o que é impressionante de Cristo, que Jesus, ele sempre quis pessoas, né? Sim. Ele não tava... Assim, Ele amava pior tipo de gente. Nossa. E é uma coisa gostava assim... de Pedro, mano. Tem como gostar de Pedro? Não tem como gostar de Pedro. Pedro dá É trabalho. difícil gostar de Pedro. E entra no assunto de ser discípulo, de conduta cristã, é algo que a gente tem que ter com a gente mesmo. Por mais que às vezes é difícil, né? Sim. A gente tem que suportar uns os outros em amor, né? Acho que não sei se é Paulo que fala isso. Né? Sim. A gente tem que amar os outros acima de... Fazer como se fosse pra você mesmo, né? Sim. Acho que é Filipenses, o livro que você tá lendo. Ele fala assim: considere o seu irmão maior do que você mesmo. Quando você vê isso aí, você vê que o cristianismo mesmo, ele é totalmente o contrário. Sim. Por que o contrário? Você tem que perder pra ganhar. Você tem que cair pra levantar. Você tem que errar pra acertar. Então, assim, muitas vezes é o contrário. A religião era mal vista no começo da era por causa que eles investiam tempo, dinheiro e disponibilidade nos órfãos e nas viúvas. E naquela época, quem tinha que cuidar era o governo. Se o governo não cuidar, problema. Ninguém tinha nada a ver com isso, porque as pessoas pensavam: eu tenho minha própria família, eu tenho minhas próprias dívidas e eu não tô nem aí, entendeu? Deus, ele usa a vida de Paulo mais uma vez para dizer aqui em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Isso é forte. Então nós temos que tomar muito cuidado. Na verdade, tem muita gente que tá num... Caramba, como que eu posso dizer? Tem um texto que eu vi... no nível, tipo assim... de pensamento. A pessoa pensa, mas não vive. Como, por exemplo, tem um texto que é Mateus... ou é Mateus 24 ou é Mateus 25, que Jesus começa a falar assim: naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Quando ele usa o texto, a repetição do Senhor e Senhor, ele está falando para os judeus. E como a gente sabe, os judeus, para dar ênfase em alguma coisa, eles repetem mais de uma vez. Então, quando eles falam Senhor, Senhor, significa que aquilo era importante para ele. Que Deus era importante para ele. Você já parou para pensar nisso? Sim, sim. Que Deus era alguém para eles. Que Deus era importante. Que eles amavam a Deus. Amavam a Deus. Sim, amavam. Senhor, Senhor. Eles não estão cobrando de Deus. Eles estão tentando fazer lembrar o sentimento que eles tinham na Terra. Sim. É forte. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei impressionado. E é interessante que essas pessoas, elas têm a convicção que são salvas. Que estão fazendo o certo. O nome dela está escrito no livro da vida. Por isso que isso é um perigo. Isso é um perigo. Você já por isso, meu... Ah, meu Deus. Essa parte meio que abaixou o nível, né? Porque já pensou, você acha que tá... Sim, se você é agradando salvo, a Deus. Que agradando... você acha que você está fazendo certo, você acha que naquele grande dia, quando você chegar... lógico que a gente não sabe quem é salvo e quem não salvo, isso cabe a Deus. Sim. Mas assim, você... A gente tem acesso mas ao o texto ele deixa livro, claro, né, que o Nuno falou, dá ênfase na palavra e tal. Ele deixa claro. Então você vem com uma convicção, com uma certeza que você vai chegar lá e não chega lá e fala: não, você vai ficar do lado de fora. Sim, não vai ficar do lado de fora. Mas por quê? Porque eram pessoas que viam a Cristo não como deveria ser visto, né? Sim. Como o menino disse, como uma moeda de troca, né? Eu tava numa unção para pastores na semana passada, se não me engano. E aí o cara deu um curso, um curso assim, básico sobre obreiros. Tem um texto de Apocalipse que fala assim: os cães ficarão para fora. Aí a criança fica triste, né? Caramba, eu queria que meu cachorrinho estivesse comigo no céu. Então eu não acredito que todos os cães vão ficar, tipo, desaparecer. Tem muita gente que fala que bicho não tem alma. Eu também é uma... A Bíblia fala que Jesus vai voltar em cima montado num cavalo. Cavalo, né? Então, tipo, acho que cavalo vai pro céu, agora cachorro esquece. Mas ali ele não tá falando de cachorro. Ele tá falando daquilo que eu acho que, se eu não me engano, Paulo escreve a Timóteo, que é os maus obreiros. Simbologia, tem muita simbologia. A simbologia dos maus obreiros. Verdade. Então tem muita gente dentro da igreja que não vai entrar no céu. São obreiros maus que estão lá. Então são pessoas que fizeram errado, tipo, mas estão lá. Estão motivadas, estão fazendo, mas estão fazendo errado.
Então, tipo, a gente tem que tomar muito cuidado Muito sobre a questão disso aí também. Aí você fala, não é isso, mas como eu vou saber? Foi o que a gente falou, que nem quando a gente tá falando que o Hernandes comentava com a gente, o Hernandes comenta muito, né? A gente precisa de uma volta às escrituras, porque se você tá firmado nas escrituras, você tem a certeza, Sim. entendeu? Não fica muito pelo ouvir do que fulano fala, do que ciclano fala, não. Deus já escreveu a sua Monta, história. faz um método de estudo indutivo, alguma coisa assim. Busque oração sabe que primeiramente, uma né? coisa interessante? Às vezes tem muita denominação que eles gastam muito dinheiro trazendo pessoas para pregar na sua igreja e tal, fazendo evento. A igreja, o que ela poderia fazer? Que é o que eu recomendo. Investe nos seus líderes, nos seus pastores, Para eles serem capacitados. invista num bom curso de teologia. Hoje em dia, cara, você tem curso a rodo na internet. Tem. Você Hoje em dia você forma teologia pelo YouTube, sem entendeu? pagar Você tem nada. vários cursos, hoje em dia você tem seminário online, pô. Então, assim, o acesso é muito fácil. Então, em vez de você pegar esse recurso e ficar aplicando em lugares errados, aplica na vida do seu líder, né? Porque o líder, ele tem que ser douto. Porque hoje em dia muitos pastores, eles não são pastores de tempo integral, né? Eles muitos trabalham, né? Às vezes um é caminhoneiro e à noite é pastor. Sim. Um é advogado, só que à noite é pastor. Imagina, o BO Então é difícil, arrumar entendeu? sermão, todas essas coisas É levam difícil, tempo. então a gente invista, né, no seu pastor, no seu líder, a igreja, né? Eu costumo dizer que a igreja ela é uma democracia, né? Sim. Então, junta aí a galera e pau no gato. Amém, gente? Só pra finalizar aqui, que nós já estamos acabando, provavelmente deve ter ficado muito extenso o vídeo. Ficou, essa vez ficou acho que 1 hora. Perdão, Mas- a gente se empolgou hoje. o próximo vai ter 2 horas, tá? Prometo. Mas tem uns cortes. Os cortes eu sei que vocês gostam, né? Vai ficar mais fácil deles verem. Só quero finalizar com um texto aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Qual que é o meu recado para você? Se achegue mais perto de Deus. Porque quanto mais perto dele, mais você vai ver o quanto ele é bom e mais você vai querer se parecer com ele. É verdade. Como Moisés, né? Desceu do monte com a imagem resplandecente, brilhante de Deus. E a promessa de Paulo é que maior é o ministério do Espírito do que o ministério da lei. Da lei. Que é o que nós temos agora, né? O ministério do Espírito. Glória, é forte. Isso aí, gente. Finalizamos. Até a próxima e compartilha o vídeo, né? Se inscreve no canal, tira a print aí, manda pra todo mundo, manda pro pai, pra avó. Dá um joia pra nós aí, em nome Dá de um Jesus. joia. E se ficou ruim alguma coisa, você pode comentar também, não tem problema. Se a gente cometeu algum erro teológico aqui, Nos perdoa, nós estamos aprendendo. Mas é isso aí. Continua orando pela gente, porque a gente crê que é o Espírito Santo que gerou nosso coração de estar aqui e eu creio que Deus está nessa obra. Amém. Amém? Até a próxima. Adeus.